A Segunda Guerra Mundial aconteceu entre 1939 e 1945 e, sem sombra de dúvidas, foi a guerra mais sangrenta da história, cerca de 50 milhões de mortes. O desfecho da vida real todos nós sabemos: a Alemanha nazista foi derrotada e o ditador Adolf Hitler se matou em um bunker em Berlim para não ser capturado. Mas e se essa história fosse diferente? Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é Lucas Melo e vocês são muito bem-vindos a mais essa edição do Fique Sabendo. Por mais assustador que seja, o plano de Hitler era de conquistar o mundo. A estratégia era de derrotar a França e a Grã-Bretanha, atacar e conquistar a União Soviética e, em seguida, tomar os Estados Unidos. Mas quais seriam os impactos caso a Alemanha nazista tivesse vencido a guerra? No início da guerra, a Alemanha nazista teria partido sem dó para cima da Inglaterra, além de evitar a retirada de Dunkerque, que poderia dar uma sobrevida ao exército inglês. Os alemães ainda teriam indicado uma operação para invadir as ilhas britânicas. Pressionados, os ingleses não teriam outra saída senão aceitar um acordo político e seriam obrigados a permanecer neutros até o final da guerra. Em maio de 1940, Hitler daria o primeiro grande passo para ganhar a guerra ao aceitar a sugestão do general Heinz Guderian. Eles sugeriam avançar com velocidade máxima sobre as forças aliadas que estavam na França. Os soldados ingleses seriam cercados em Dunkerque e não teriam tempo de fugir. Com o exército detonado, a Inglaterra aceitaria um cessar-fogo com a Alemanha. Sem desrespeitar o pacto com o Japão e Itália, a Alemanha optaria por ficar na dela, quando os japoneses puxaram os Estados Unidos para a briga, com o ataque a Pearl Harbor. Os americanos entrariam em guerra contra o Japão, mas não contra a Alemanha. Sem o apoio dos Estados Unidos, ingleses e franceses não teriam como retomar a Europa invadida, e Hitler concentraria suas forças contra os soviéticos. Durante a Segunda Guerra, a Alemanha contaria com um dos maiores cérebros da ciência, Werner Heisenberg. Com ele à frente do projeto, os nazistas focariam todos os esforços tecnológicos na busca de obter a bomba atômica. Ao conseguir a bomba, antes dos Estados Unidos, Hitler não teria dúvidas, arrasaria Moscou e forçaria a rendição imediata da União Soviética. No início da guerra, Hitler teria tentado controlar os passos aliados de Mussolini. Mesmo assim, o ditador italiano bancaria a invasão da Grécia e se daria mal. Hitler não pensaria duas vezes, recusaria o pedido de ajuda imediata à Itália e seguiria com força total a União Soviética. Sem perder tempo com os gregos, os alemães não enfrentariam um duro inverno russo e derrotariam Stalin. Hitler tomaria Stalingrado, a cidade que levava o nome de um dos seus grandes rivais, o líder soviético Stalin. Mas quando ele visse o exército alemão quase cercado e percebesse que aquela poderia ser uma batalha mais sangrenta da história, ordenaria a retirada da cidade. Dessa forma, o recuo não abalaria tanto a moral das tropas alemãs e ainda evitaria a perda de um exército. Ao final do conflito mundial, duas potências dominariam o planeta, a Alemanha e os Estados Unidos. Nos 40 anos seguintes, países europeus enfrentariam níveis de pobreza africana. O Brasil entraria em guerra e a União Soviética sumiria do mapa. Mas no final da década de 1980, a Alemanha nazista começaria a desmoronar. E não seria os Estados Unidos que acabaria com o Império Nazista após 40 anos de pesadelo. A Alemanha desmoronaria por dentro mesmo. Enquanto Hitler estivesse vivo, seus principais braços direitos, Goebbels, Ministério da Propaganda, Goering, líder da Força Aérea, e Himmler, chefe da Polícia Secreta, manteriam a paz armada. Porém, após a morte natural do ditador, no final da década de 1970, o pau comeria solto.
entre as diferentes facções interessadas em comandar o Império Nazista. A disputa pelo poder iria enfraquecer a Alemanha gradualmente, e estimular os povos e países oprimidos a se libertarem. Tudo, é claro, com apoio por baixo dos panos dos Estados Unidos. No final da década de 1980, com o Império Nazista desfeito, os americanos posariam como grandes vencedores da Guerra Fria. Sinistro, não? Bem, mas e vocês, o que acham dessa história toda? Conte aí nos comentários que eu quero saber da sua opinião. Mas enfim, chegamos aí ao final de mais um vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.